Tá bom? Gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo de número 1. Capítulo 1 de Colossenses, nós iremos ler do verso 24 ao 29. Na última mensagem nós terminamos aí no verso de número 23. Então nós daremos continuidade do 24 ao 29 para encerrarmos o capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Se assente e lembre-se que Bíblia fechada, mente também fechada. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa confirmar se aquilo que eu estou expondo e pregando nesta noite está conforme as Escrituras ou não. Se não estiver, fique com a palavra e rejeite as minhas palavras. Amém? Irmãos, nós estamos nesta série de mensagens e de exposições na carta aos Colossenses, cujo o tema geral desta série é a suficiência de Cristo. Nós já vimos aqui Paulo iniciando, saudando a igreja que estava na cidade de Colossos, que ficava na região da Ásia Menor. Ele envia esta carta aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, para que eles tivessem instrução, para que eles fossem guiados pelo apóstolo Paulo, por causa de algumas heresias que estavam sendo disseminadas lá na igreja. A última mensagem nós vimos aqui como Paulo expõe a supremacia, a soberania e a suficiência de Cristo. Porque uma dessas heresias que estava sendo espalhada naquela igreja era que Cristo não era suficiente. Eles diziam sim, mas não apenas Cristo. Cristo e mais alguma coisa. Cristo não é o bastante. Então Paulo ele mostra a supremacia, a soberania de Cristo na criação, na redenção, na salvação e na igreja. E a partir do verso de número 24 ao verso de número 29, Paulo ele vai expor um pouquinho sobre o seu ministério, o seu apostolado, aquilo que ele foi vocacionado, aquilo que ele foi chamado por Deus para exercer na obra de Deus e no reino de Deus. No verso de número 24, Paulo nos mostra sobre um ministério de alegre sofrimento. E ele diz: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos. Irmãos, que paradoxo. Que coisa contraditória, pelo menos tem uma aparência de contradição. Eu me alegro em meus sofrimentos. Quem é que se alegra em sofrer, irmãos? Quem é que fica feliz com os seus sofrimentos? Ninguém, não é verdade? Ninguém fica alegre em estar sofrendo. E quando Paulo diz que me alegra em meus sofrimentos, ele pode estar se referindo a se alegrar
com o sofrimento ou apesar de o seu sofrimento. Essas duas interpretações são possíveis. Ele se alegrava apesar do seu sofrimento ou se alegrava com o seu sofrimento. Porém, eu acredito que essa segunda possibilidade seja a mais correta. Paulo estava dizendo: eu me alegro com o meu sofrimento. Junto com o meu sofrimento. Este meu sofrimento que eu estou tendo, eu estou me alegrando. Agora, irmãos, por que isso aqui é importante? Porque Paulo estava preso, se vocês se lembram, em Roma. E ele está escrevendo esta carta aqui na sua prisão para os colossenses. E muito provavelmente os colossenses eles estavam tristes por causa do sofrimento de Paulo. Paulo já tinha sido açoitado, Paulo já tinha sido perseguido, já tinha sofrido naufrágio, já tinha sido esbofeteado, já tinha sido preso, e nessa época ele estava preso novamente. E muito provavelmente os colossenses estavam tristes por causa do sofrimento de Paulo. Então Paulo escreve esta carta e no verso 24 ele diz: eu me alegro por causa dos meus sofrimentos, por causa das minhas aflições. Ou seja, ele está dizendo: não fiquem tristes por causa do meu sofrimento, porque eu estou alegre. Agora a gente precisa entender aqui, irmãos, que a alegria de Paulo pelo seu sofrimento não é por causa do sofrimento em si. Paulo não estava alegre simplesmente porque ele estava sofrendo, porque isso aqui é ilógico, não tinha sentido. É uma pessoa masoquista que gosta de sofrer. Mas Paulo estava alegre porque ele estava sofrendo por Cristo. Aí sim. Aí sim. Ele estava alegre porque ele estava sofrendo pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Então, irmãos, quando a Bíblia nos ensina a nos alegrarmos no sofrimento, não é pelo sofrimento em si, e não é todo sofrimento que nós devemos nos alegrar. Qual é o sofrimento que eu devo ficar alegre, feliz por estar passando por aquilo? O sofrimento por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Não é sofrimento, irmãos, pelas coisas que passamos nessa vida, que é normal a todo ser humano. Sofrimentos, adversidades. Claro que você vai ficar triste. Claro que você vai ficar abatido por causa desses sofrimentos. Também não é ficar alegre por causa de sofrimentos que vieram por consequências das tuas más atitudes, de alguma prática, de algum erro seu, e o sofrimento veio como consequência. Não é para você se alegrar por este sofrimento. É para você se alegrar quando você sofrer por causa de Cristo. Quando fores perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho, porque você é cristão, a Bíblia nos ensina, e Paulo está nos ensinando, se alegre. Por quê? Porque é uma honra nós sofrermos por causa de Cristo. Paulo está dizendo, é uma honra para mim estar preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então não é pelo sofrimento em si, é por causa do sofrimento que é causado por Cristo, que é causado pela obra de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, pela propagação do reino de Cristo. Aleluia. E nós devemos nos alegrar, irmãos. Do segundo século, finalzinho do primeiro século, até o início do quarto século, a igreja foi perseguida, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Os cristãos foram martirizados, foram jogados das feras, foram queimados vivos, dentre outras torturas. E você vai ler as histórias desses mártires, você vai se assustar com alguns deles. Porque a história diz, alguns historiadores contam, que alguns cristãos, de frente às feras, de frente ao fogo para ser morto, eles se lançavam, eles mesmos se lançavam. Eles ficavam alegres. Eles mesmos se lançavam as feras ao fogo.
Eles ficavam felizes por estarem presos e porque seriam mortos por serem cristãos. Meu irmão, portanto, quando você for perseguido, se você estiver sofrendo por causa de Cristo e por causa do Evangelho, se alegre, se regozije no Senhor. É por uma boa causa que você está sofrendo, é por causa de Cristo que você está sofrendo. E a promessa de Cristo é: se você está sofrendo hoje por causa do Evangelho, há uma glória para você eterna no céu, meu irmão. Você pode adorar a Ele por causa disso? Então não é qualquer sofrimento que você deve se alegrar. É o sofrimento por causa de Cristo. Amém? E Paulo continua dizendo: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. O que é que não significa isso aqui? Completar no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. O que é que não significa? Completar a obra do sacrifício de Cristo. Hipótese nenhuma. O sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo para nos trazer salvação foi completa. Na cruz ele falou: tetelestai, está consumado. Acabou. Nós não podemos completar a obra de Cristo, porque ela já foi completa. E o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo aqui que até a vinda de Cristo, a volta de Cristo, os sofrimentos da igreja e dos cristãos não cessarão. Até Cristo voltar, irmãos, os sofrimentos por causa dele, por causa do Evangelho, não irão cessar em nossas vidas. Se alguém ensinou que irá cessar algum dia nesta terra, lhe ensinou errado. Se você tinha alguma esperança de se encerrar nesta vida o sofrimento por causa do Evangelho, por causa do Reino, por causa de Cristo, meu irmão, você está completamente enganado. Porque enquanto Cristo estiver nos céus e a sua igreja na terra, nós, como corpo de Cristo, estaremos sofrendo as aflições de Cristo aqui, completando as aflições de Cristo até que Ele venha, até que Cristo volte. O restante do sofrimento de Cristo está sendo cumprido no seu corpo, ou seja, na sua igreja. As aflições de Cristo, irmãos, nós estamos dando continuidade nesta terra e não cessará até Cristo voltar. E Paulo está dizendo que ele completa na sua carne, no seu corpo. Paulo já foi preso e foi açoitado, foi esbofeteado, foi machucado. Ele está dizendo: eu tomo para mim essas aflições de Cristo no meu corpo, para que dê continuidade, para que dê complemento do sofrimento de Cristo em favor da igreja. Ou seja, irmãos, cada servo de Deus tem que pegar a sua parcela de sofrimento. A sua parcela de sofrimento, meu irmão, você tem que pegar. Paulo está dizendo: por causa da igreja, eu estou trazendo sobre o meu próprio corpo as aflições de Cristo. Portanto, irmãos, não há esperança de cessar o sofrimento por causa de Cristo nesta vida. E aqui fica algo interessante para aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, que antes de passar pela grande tribulação, Deus não vai permitir que a sua igreja passe, mas arrebatará a sua igreja antes, para que os que ficarem aqui irão sofrer. Meu irmão, em nenhum momento das Escrituras Deus nos promete de nos livrar de tribulações. Pelo contrário, nós estamos dando continuidade às aflições de Cristo nesta vida, até que Ele volte. Portanto, eu não creio, irmãos, que nós seremos isentados da grande tribulação, da perseguição que irá se fortalecer e crescer nos últimos dias, conforme Cristo estiver perto de voltar. Portanto, irmãos, eu não tenho esperança disto, mas uma coisa eu creio, que Cristo glorificará a sua igreja depois deste sofrimento, meu irmão. Portanto, se alegre pelo sofrimento por causa de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número 25 ao verso de número 27. Paulo agora vai mostrar sobre um ministério de serviço.
Primeiro ele mostrou sobre o ministério de alegre sofrimento, e do verso 25 a 27 ele vai mostrar sobre um ministério de serviço, usando o seu próprio exemplo, o seu ministério. Verso 25: dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. No verso de número 23, Paulo encerra o verso dizendo que ele foi tornado ministro do Evangelho. Ele disse: esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministro aqui no grego é diáconos. Não que Paulo era diácono, é porque esse termo era usado para o ofício de diácono na igreja e também para descrever aquele que serve, aquele que é ministro, o servo. E Paulo usa nesse segundo sentido. E Paulo disse no verso 23, eu me tornei servo do Evangelho. No verso 25, ele diz que ele se tornou servo da igreja. É o mesmo termo, diáconos. Dela me tornei ministro. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sou ministro, eu sou servo do Evangelho e eu sou servo também da igreja. Agora, olha o que ele continua dizendo. Eu me tornei servo da igreja de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Isso aqui é muito importante, irmãos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que foi tornado por Deus um mordomo. Quando você lê aí responsabilidade, ou talvez dispensação de Deus em outras versões, o termo no grego é oikonomia. O que significa isso? Significa administração de uma casa. A ideia é o seguinte: um dono de uma casa que coloca um mordomo para administrar esta casa. É isso que Paulo está dizendo. Deus me tornou mordomo da igreja, ministro da igreja, servo da igreja. E aqui a gente já aprende uma lição importantíssima. Os líderes da igreja, irmãos, aqueles que foram chamados para liderar a igreja, são servos dela, são ministros dela. Portanto, eles não são donos dela. Infelizmente, algumas igrejas, alguns líderes de algumas igrejas se portam como donos da igreja. Mandar e desmandar, como se fossem os proprietários da igreja. Mas a Bíblia nos deixa claro que o cabeça da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. E os líderes são mordomos, são servos da igreja. Portanto, o líder não é para ser servido, irmãos. Hoje inverteu tudo. É o apóstolo Paulo que está dizendo aqui, irmãos. O apóstolo de Cristo. Aquele que mais escreveu cartas do Novo Testamento. Mas na metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. O que ele está dizendo? Eu da igreja sou servo. Eu não fui chamado para ser servido pela igreja. Eu fui chamado para ser servo da igreja. Que tem de ministro aí, meu irmão, que se porta como aquele que tem que ser servido. E algumas igrejas levam isso ao extremo, né? É o povo pegando nos pés dos apóstolos, líderes, beijando os pés, tem que tocar na mão, né? É aquele que tem que ser servido. E muitos usam isso para explorar o povo, para mandar e desmandar, para colocar um cabresto no povo, para que o povo seja manipulado e faça tudo o que ele quer. Mas Paulo está dizendo, não, eu fui chamado para ser servo. E a minha palavra aqui é para os líderes, ou para aqueles que algum dia possam se tornar líder, que Deus talvez tenha me chamado para ser líder. Meu irmão, o papel de liderança é servir a igreja, não para ser servido. Se você pensar que a liderança é para ser servido, meu irmão, você entendeu completamente errado sobre o ministério de liderança. Paulo está dizendo, eu sou servo, eu sou ministro da igreja, e eu sou mordomo de Deus, não sou dono da igreja. Eu estou apenas administrando aquilo que é de Deus. Amém? Aí Paulo continua dizendo, eu me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída,
porque quem atribui essa responsabilidade é Deus. Eu não me chamo para ser líder, eu não me vocaciono para ser líder, mas é Deus que me vocaciona e me chama. E ele continua dizendo, de apresentar-lhes, eu fui chamado para ser ministro, para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O verdadeiro líder, irmãos, o verdadeiro pregador, ele é fiel à palavra de Deus. Eu fui chamado para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, irmãos. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho. Eu não estou aqui para pregar o que eu acredito que seja verdade. Eu não estou aqui para trazer uma mensagem que seja de mim mesmo. Eu estou aqui para apresentar a palavra de Deus. Portanto, se eu não sou fiel a esta palavra, meu irmão, eu não devo ocupar este púlpito. Porque eu não estou aqui para dizer o que eu acredito, o que eu acho, coisa de mim mesmo. Mas é a palavra de Deus. Eu tenho que ser fiel à mensagem de Deus. E qual é o conteúdo desta mensagem? Paulo continua, verso 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Para manifestar o mistério de Deus que esteve oculto. Que mistério é esse? Se você continuar a leitura aí, nós iremos continuar, você vai perceber que Paulo vai revelar e vai mostrar que o mistério aqui é o próprio Cristo. Portanto, quando Paulo diz no verso 26 que ele foi chamado para apresentar um mistério que esteve oculto durante gerações, ele está dizendo, eu fui chamado para apresentar Cristo. Mas Cristo estava oculto? O que Paulo quis dizer com este mistério que é Cristo estava oculto, mas agora foi revelado aos santos? Primeiro, irmãos, alguns acreditam que Paulo está falando aqui desse mistério, porque algumas religiões, nesta época, chamadas religiões de mistério, porque existiam religiões pagãs que faziam os seus rituais, os seus cultos secretamente. Tá? Era algo extremamente fechado, os seus rituais eram extremamente oculto e secreto. E o mistério que eles chamavam eram os rituais daqueles que queriam passar para essa religião tinham que passar. Era uma cerimônia, era um ritual para iniciar essas religiões. Era chamado de mistério. Alguns acreditam que Paulo foi influenciado por isto e trouxe esse termo que era das religiões de mistério para aplicar ao Evangelho, dizendo que aquele que se torna cristão é iniciado nesses rituais para receber este mistério que era oculto. Mas Paulo não está dizendo isso aqui, irmãos. Ele não foi influenciado por essas religiões de mistério. Paulo está trazendo aqui o conceito judaico do Antigo Testamento. Por quê, irmãos? Porque realmente aquilo que estava oculto, que nós vemos no Antigo Testamento, através dos sacrifícios, através dos símbolos, através de objetos, através de rituais, que muitas vezes a gente não entende, através de profecias que não são tão claras. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, que não estava claro, no Novo Testamento nós iremos entender que tudo aquilo se referia a Cristo. É por isso que Santo Agostinho dizia, muito acertadamente, que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é revelado no Novo. É exatamente isso. Se uma pessoa que nunca leu as Escrituras pegar de primeiro o Antigo Testamento, ela não vai entender praticamente nada. Aqueles rituais, aqueles símbolos, tabernáculo, arca da aliança, rituais, animais sendo sacrificados. Como é que a gente vai entender isto quando é revelado em Cristo? Tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso era sombra de Cristo. E Paulo está dizendo, isto que era oculto antigamente, e os judeus não compreenderam, por mais que os profetas profetizaram, olha, vai vir o Messias, olha, vai vir um que vai cumprir tudo isso. Os judeus não entenderam. Por isso que quando Jesus se manifestou, a maioria dos judeus não creram em Cristo. Ainda esperavam outro Messias. E Paulo está dizendo, este mistério foi revelado aos santos. Este mistério foi revelado aos crentes. Esse mistério que é Cristo foi revelado à igreja dele, irmãos.
se cumpriu em Cristo. Por isso que a gente não precisa hoje fazer aqueles rituais, ter tabernáculo, ter arca da aliança, aqueles objetos, aqueles rituais de purificação. Por quê? Porque tudo isso apontava para Cristo. Ele é o mistério revelado de Deus. E ele diz que esse mistério foi revelado aos santos. O termo santo se refere aos crentes, aos cristãos. Na Bíblia se está se referindo aos cristãos. Paulo está dizendo, Cristo, esse mistério de Deus é revelado aos cristãos. E como é que esse mistério é revelado a nós, irmãos? Através do Espírito Santo, somente através dele. Isso não é revelado aos incrédulos. Isso não é revelado aos descrentes. Isto é revelado aos cristãos. O Espírito Santo revela a Cristo. Portanto, os incrédulos permanecem na sua cegueira espiritual. Não é o que a Bíblia diz? Que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas nós não estamos mais cegos espiritualmente. A venda não está mais sobre os nossos olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos revelou um mistério de Deus que se chama Jesus Cristo. Você pode adorar a Ele nesta noite, irmãos. O Espírito revelou a sua igreja Cristo. Verso 27. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que Paulo está dizendo aqui? Deus quis revelar Cristo, Deus quis trazer o conhecimento de Cristo a vocês, gentios. Isso aqui é muito importante, porque os judeus achavam que Deus enviaria o Messias apenas a eles. Os judeus achavam que o Messias era apenas para trazer salvação a eles mesmos, ao povo de Israel. Tanto que quando os apóstolos começaram a pregar aos gentios, os judeus ficaram conturbados. Não é possível. Quando os gentios era todo o povo não judeu, tá? Quando os gentios começaram a ser batizados pelo Espírito Santo, os judeus ficaram aterrorizados. Como é que pode? Até os gentios recebem o Espírito Santo? Não é possível, porque eles achavam que a promessa do Messias era apenas para eles. Mesmo os profetas do Antigo Testamento dizendo sempre que não, que Israel era apenas um instrumento de Deus para abençoar as outras nações. E Paulo está dizendo aqui que Deus quis, ninguém obrigou a Deus. Deus simplesmente quis revelar Cristo não apenas aos judeus, mas também aos gentios. E isso é motivo de sobra para você glorificar a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque a gente é gentil. A gente não é judeu. E nós estamos nesta promessa. Deus revelou Cristo a nós também, não só os judeus, irmãos. Então isso é motivo para você glorificar, para você render graças a Deus, porque Ele decidiu revelar Cristo para as nossas vidas. E isso era um mistério, né? Porque ninguém acredita. Os judeus não acreditavam, não criam nisso. E aqui a gente aprende, irmãos, que muitas vezes a gente se importa como os judeus. Muitas vezes a gente acha que Cristo é propriedade exclusiva nossa, que Ele não pode salvar quem Ele quer, que Ele não pode ser revelado a quem Ele quer. E nós aprendemos aqui que Cristo está disponível a todos aqueles que desejarem e se entregarem a Ele. Do pior pecador, se é que há essa questão de pior ou melhor pecador, do pior pecador, do nível pior de pecado, estas pessoas também, Cristo está disponível também a estas pessoas. Basta apenas eles desejarem e basta apenas eles se entregarem a Cristo. Às vezes a gente quer escolher quem Deus deve salvar, não, né? Se tal pessoa, se encontrar tal pessoa no céu, lá eu não fico não. Não, tal pessoa não tem, ali não tem salvação não. Será que Deus vai salvar fulano? Não é possível. Eu estou na igreja aqui há anos, fulano aí pintando sete, fazendo barbárie. Será que Cristo vai se revelar a ele? A gente quer ser igual ao judeu, irmãos. A gente quer escolher quem Deus deve salvar ou não. Mas Cristo, Paulo está dizendo, Cristo está disponível. O mistério de Cristo é revelado a todos aqueles, independente de raça, de cor, de condição financeira. Todos aqueles que desejarem e se entregarem a Cristo, Ele será revelado. Agora
Agora ele termina o verso 27 dizendo que este mistério que é Cristo em vocês é a esperança da glória. Meu irmão, o que nos traz esperança da glória eterna é Cristo em nós. O que nos dá esperança da glória eterna, da vida eterna, que será uma vida glorificada, que Deus nos glorificará. Sabe o que é que nos traz esperança? Paulo está dizendo, é Cristo em vocês que traz essa esperança da glória, irmão. O que nos traz esperança neste mundo tenebroso de trevas, de doenças, de maldades, de crueldades, de promiscuidades, de corrupção. Sabe o que é que não nos faz sucumbir? Sabe o que é que faz permanecer a esperança queimando e ardendo em nosso coração da vida eterna, da glória eterna? Sabe o que é que traz isso? É Cristo em nós, é Cristo que habita em nós, é Cristo que está em nós, meu irmão. Se você acredita nisso, levante a tua mão e adore a Ele. Você pode adorar a Ele nesta noite. É Cristo em nós que nos dá esperança. É Cristo em nós. Por isso que eu fico assustado quando vejo os crentes sem esperança na vida eterna. Se Cristo está nele, ele deveria ter esperança, né? Alguma coisa não está encaixada aí. Do verso de número 28 ao verso número 29, Paulo ele vai mostrar sobre o objetivo, o propósito do seu ministério. Verso 28. Nós o proclamamos, Cristo, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Paulo está dizendo, nós aqui ele se refere aos apóstolos, aqueles que pregavam o Evangelho. Nós proclamamos, anunciamos a Cristo, mas não só isso. Nós advertimos e nós ensinamos a cada um com toda a sabedoria. Paulo está dizendo, eu não apenas proclamei a Cristo, mas eu ensinei sobre Cristo. Irmãos, não basta nós anunciarmos Cristo. Não basta apenas nós proclamarmos Cristo. Nós devemos e temos que ensinar sobre Cristo. Paulo disse, eu proclamei, anunciei, mas eu não parei nisso. Eu adverti e eu ensinei com toda a sabedoria. É o que Cristo falou em Mateus 28, versos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, irmãos. O papel de cada cristão é fazer discípulos, é ensinar sobre Cristo. Não apenas proclamar, anunciar a Cristo, mas ensinar sobre Ele. E qual é o propósito de ensinar sobre Cristo? Qual é o propósito de discipular os cristãos? Paulo diz, no final do verso 28, finalzinho, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E talvez você agora fale, bicho, como assim, presbítero? Perfeito em Cristo. Então para mim não dá não, eu estou longe de ser perfeito. Então somos dois. Então o que Paulo, vamos entender então o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu proclamei, eu ensinei com toda a sabedoria, para que possa apresentar todos os homens que eu ensinei, perfeitos em Cristo. Primeiro, irmãos, o termo aqui perfeito no grego é o teleios. Teleios significa maduro, completo, integral. Perfeito aqui, o sentido não é de sem pecado, está sem pecado, tá? O perfeito aqui é estar maduro em Cristo. Está integral, está completo em Cristo. Este termo, irmãos, teleios, era usado pelos gnósticos, aquele grupo de hereges que disseminava algumas heresias na igreja. Eles usavam teleios para se referir àqueles que foram iniciados na sua religião. Ou seja, aqueles que foram iniciados, que entraram na sua religião, eram chamados de teleios, maduros, perfeitos. Só que não é esse sentido que Paulo usa aqui, tá?
Paulo está se referindo aqui a tornar-se maduro em integridade, em justiça ética e em caráter, em tudo isso assim como Cristo. Paulo está dizendo, eu estou ensinando sobre Cristo para que eu possa apresentar todos os cristãos maduros, integralmente, com caráter, com a justiça ética, com caráter, com a mente de Cristo. Por isso que ele diz, para que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo. Isso aqui é importante, irmãos. Nós precisamos sempre, devemos estar sempre nos aperfeiçoando em Cristo, amadurecendo no Evangelho. Que tem de crente que tem 40 anos de igreja, meu irmão, e é um menino na fé, é um bebê na fé, não amadurece, não cresce. E como é que esse crescimento vem? O crescimento sobre Cristo, o aperfeiçoamento, a maturidade, como é que vem? Paulo disse, através do ensinamento. Sabe que tem muito crente que tem 40 anos de igreja e ainda é imaturo, e ainda é um bebê na fé? Porque não quer aprender sobre Cristo. Não quer ser ensinado sobre Cristo. Vai permanecer bebê a vida toda, irmãos. Paulo disse certa vez, eu não posso me dirigir a vocês como adultos, mas como a crianças. Eu tenho que dar leite para vocês, porque ainda vocês são crianças. Não tem nada a ver com idade isso aqui, com maturidade em fé. E nós só amadurecemos, nos tornamos como Cristo, temos o caráter de Cristo, nos transformamos a imagem e a mente de Cristo através do ensinamento sobre Cristo. Portanto, se você quer amadurecer, meu irmão, você precisa aprender sobre Cristo. Agora, irmãos, os gnósticos falavam o seguinte, eles ensinavam que Cristo não era suficiente. Você precisa aprender sobre Cristo, sim, mas você não vai ser completamente maduro se você aprender apenas sobre Cristo. Você não vai ser perfeito, integral, completo, se você aprender apenas sobre Cristo. Você precisa aprender outras coisas. Aí Paulo diz aqui, não, Cristo é suficiente. Quer ser maduro? Para o homem se transformar maduro na fé, para o homem ser integral, para o homem ser completo, ser perfeito em Cristo, ele precisa aprender sobre Cristo. Apenas sobre Cristo. Cristo é suficiente. Verso 29. Verso 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo, para isso o quê? Apresentar os cristãos perfeitos em Cristo. Para fazer isso, para poder apresentar os cristãos perfeitos em Cristo, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo, para este propósito de apresentar os cristãos maduros e perfeitos, isso demanda muito esforço e desgaste. Paulo sabia bem sobre isso, né? Paulo estava sofrendo. Paulo sofreu muito por causa do Evangelho. E Paulo está dizendo que isso tudo era para o propósito de apresentar os cristãos perfeitos, maduros em Cristo. A ideia que Paulo traz aqui é de um atleta. Esse esforçar, ou em outras versões, lutar. A ideia aqui é de um atleta que se esforçava na prática do seu esporte para ganhar o prêmio, para vencer uma corrida. Ele se esforçava, ele se desgastava para vencer. Paulo usa essa ideia aqui. Assim como o esportista, ele se desgasta para vencer a corrida, eu me desgasto, eu me esforço, eu luto para apresentar os cristãos maduros em Cristo. Agora o que é interessante aqui para a gente encerrar. Olha o que ele fala. Eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Como é que é, Paulo? Eu luto, eu me esforço, mas não conforme a minha força, porque eu não teria forças para isso. Mas eu atuo, eu me esforço, eu me desgasto, eu luto conforme a força de Deus que atua em mim. Meu irmão, se você confiar nas suas forças, você vai parar, você vai morrer, você vai cair, você não vai aguentar, meu irmão. Mas se você confiar na força de Deus, meu irmão, você vai vencer. Você pode ganhar Ele nesta noite, meu irmão. Não é a força que vem de mim. Eu não
me esforço, eu não me dou para o Evangelho, eu não me gasto na obra de Deus, eu não me gasto no reino de Deus por causa das minhas forças, mas é pela força de Deus que atua poderosamente em mim. Meu irmão, deixa eu te falar uma verdade aqui para encerrar. Se fosse pelas minhas forças, eu já tinha desistido. Não é desistido de dar fé, não é isso que eu estou dizendo. Claro que eu também permaneço na fé, não pela minha força, mas pelo Espírito Santo. Mas o que eu estou dizendo aqui, que se fosse pelas minhas forças, eu já tinha desistido da obra. Preciso ser sincero para vocês. Vocês acham que às vezes não desanima? Vocês acham que às vezes eu não me enfraqueço? Eu, pastor Jorge, demais obreiros? Você às vezes não corresponde àquilo que você imagina, àquilo que você trabalha na igreja, às vezes não corresponde. Se fosse pelas minhas forças, eu já tinha desistido. Eu estou sendo sincero para vocês. Mas presbítero, por que você está aí até hoje? Por causa da força que opera poderosamente em mim. Sabe por que o pastor Jorge está aqui até hoje? Por causa da força que opera de Deus na vida dele. Sabe por que os obreiros não desistiram? Por causa da força de Deus que opera em mim. Sabe por que